Ora, cá estamos nós, mais uma vez, pela graça de Deus. Epá, não quero que vocês adormeçam, hein? E eu vou tentar fazer um esforço para eu próprio não adormecer. Mas, muito menos quero que vocês durmam, e muito menos eu, não é? Mas pronto. Como eu tinha dito ontem, era a minha intenção, se fosse possível, depois de eu inicialmente ter falado sobre o pensar mais além que o descrente precisa de pensar, e já agora deixar-me dizer uma pequena adenda em relação a ontem. Aquela mensagem de ontem não é só para o descrente passar a crer. Aquela mensagem de ontem é para vocês saberem como falar ao descrente. Porque também é para nós. Para sabermos comunicar às necessidades dos que não creem. Pronto, tendo dito isto, era a minha intenção eu depois falar aos crentes. Falar aos crentes para levá-los a pensar mais além. Porque o crente também precisa de pensar mais além. O descrente pensa que isto é tudo e que depois da morte não há nada. E há que pensar que há depois da morte. E atenção, porque não vou repetir aquilo que eu disse ontem. Porque depois vem o juízo. Mas o crente, que já é crente, tem a tendência também de ficar aquém. E temos que pensar mais além. Como é que nós pensamos mais além? E em que é que nós devemos pensar mais além? Bem, isto tinha muito pano para manga já. Aí tem que se ligar isto, não é? Já nem sei onde é que o... Hã? Ok, obrigado. Muito bem. Para nós pensarmos mais além, nós temos que pensar como Deus pensa. Aí é que está o problema. É que nós precisamos de passar a pensar como Deus pensa. É que nós pensamos muito os nossos pensamentos, mas não pensamos os pensamentos de Deus, até porque nem conhecemos os pensamentos de Deus. E sabem o que mais? Devíamos conhecer os pensamentos de Deus. E se nós não conhecermos os pensamentos de Deus, ficamos aquém. E devemos pensar além. Está claro? Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Este é o dilema. E eu desafio que é colocado diante de mim para eu colocar diante de vós. Os meus pensamentos, diz Ele, não são os vossos pensamentos. E depois diz assim, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E sabem que os nossos caminhos, tomem atenção que isto é muito importante. Quando esta frase está ali a ser dita por Deus, aquilo não quer dizer, eu tenho os meus pensamentos, vocês têm os vossos, isto é, não há hipótese. Não é isso que Ele diz. O que Ele está a dizer é o seguinte, os vossos caminhos são ínvios. Os vossos caminhos são maus. Os vossos caminhos são repreensíveis. Sabem porquê? Sabem porquê que os vossos caminhos estão errados? Porque vocês pensam apenas os vossos pensamentos. E quem é conduzido pelos seus próprios pensamentos vai ter caminhos ínvios. Os meus pensamentos, diz ele, são diferentes. E, portanto, se nós pensarmos os pensamentos de Deus, nós vamos estar nos caminhos de Deus. Atenção. Isto é muito sério, hein? Espero que estejam a acompanhar. Sabe o que é grave? Deus diz, não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho. Claro que se nós não soubermos os pensamentos do Senhor, não vamos entender do seu conselho. E como nós precisamos do conselho, nós precisamos do conselho de muita gente, sabem? Vocês rodeiem-se sempre de bons conselheiros. Não é qualquer um que serve para ser conselheiro. E já agora dou-vos uma dica. Tende por conselheiros aqueles que vocês acham que andam perto de Deus. São esses que devem ser os vossos conselheiros. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que nós nunca vamos entender os conselhos
de Deus se não soubermos os pensamentos de Deus? O que é que Ele pensa sobre isto? O que é que Ele pensa sobre aquilo? O que é que Ele pensa? O que é que Ele pensa? E já agora uma coisa muito importante. Vocês acabaram de sair há bocado de uma meditação. Vou sós com Deus, certo? Isto que vocês acabaram de fazer, espero que vocês quando saírem daqui continuem a fazer. Eu espero sinceramente que vocês continuem a fazer. Porque nós temos que ser sujeitos às radiações da Bíblia. Porque é lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, estudando a Bíblia, que nós conhecemos os pensamentos de Deus. Porque o pensamento de Deus está aqui. Daí que é muito importante a palavra de Deus. Percebem? O pensamento de Deus está aqui. E, portanto, se vocês não quiserem incorrer neste erro, que é não saber os pensamentos de Deus, sem este livro vocês nunca vão saber os pensamentos de Deus. E eu recomendo que vocês se apaixonem por este livro, vocês amem este livro, vocês leiam este livro, vocês preguem este livro, vocês sintam este livro, vocês vivam este livro, porque quando isso acontecer, vocês começam a pensar como Deus pensa. E já não pensam mais como vocês pensam naturalmente. Isto é importante. Isto é assim, eu gostava de poder, sei lá, de me desdobrar na explicação para explicar melhor. Mas isto que eu estou a dizer é mesmo isto. Está aqui o pensamento de Deus. Atenção, hein? E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Vocês não sabem o que perdem. Vocês não sabem o que perdem. Se o vosso pensar ficar aquém, e se não pensarem mais além, e não pensarem os pensamentos de Deus, vocês perdem riquezas, porque são preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Os pensamentos de Deus não são 2, nem 3, nem 20, nem 100, nem 1000, nem 1 milhão. Vocês nunca, por muito que vivam, eu já há 50 anos que estou a ler a Bíblia, por muito que vivam, não esgotam os pensamentos de Deus. Eu hoje estou a conhecer os pensamentos de Deus que ainda não conhecia. E eu espero amanhã conhecer mais ainda. E quando eu vivo nesta vida assim vivida, eu dou por mim já a pensar um pouco como Deus pensa. Pensem nisto. Porque o pouco pensar, muito dará que pensar. Não se esqueçam dessa frase. Ok, eu tenho que avançar porque eu não queria perder muito tempo nisto, mas isto é tão importante. Isto é tão importante. Eu não queria perder muito tempo nisto, mas isto é importante. Porque eu sei que vocês querem pensar no futuro. Calma lá. Como diz o Alberto, o céu está garantido, a gente vai lá chegar. Mas eu quero dizer o seguinte. Os pensamentos do diligente, e eu espero que vocês sejam diligentes, tendem à abundância, mas os de todo apressado, tão somente à pobreza. Olha, sabem de uma coisa? Eu tenho pena daqueles que vivem vidas apressadas. Eu tenho pena daqueles que vivem uma vida tão apressada, tão apressada, tão apressada, que nem têm tempo para parar e para ler a Bíblia todos os dias. Porque esses, por causa da pressa e de não terem tempo para Deus e para conhecer os pensamentos de Deus, são pobres. Muito pobres. E eu não quero isso. Olha, eu tenho uma grande responsabilidade diante de Deus. Eu tenho uma obra gigante diante de mim que é estar-vos a falar. Eu tenho a noção disso. Mas sinto o peso da responsabilidade de Deus dizer assim, olha, tu vê lá como é que falas àquela gente, que aquela gente tem necessidades, tens que falar para as necessidades deles. É isso que eu estou a tentar fazer pela graça de Deus. Sei que não posso fazer tudo, é impossível, eu não sou Deus, mas posso fazer o que eu posso. E eu espero que o Senhor me diga um dia, olha, tu fizeste o que pudeste. E eu espero que Ele acrescente a sua bênção a estas considerações, à sua palavra. Bom, vamos andando. Agora, isto é um mundo, e não tenho tempo para falar acerca disto. Pensando mais além. Olha, nós somos de pensamento curto. Como é que estamos em missões? Porquê é que não há missionários?
O que é que aconteceu aos missionários? Nós não somos embaixadores de Cristo? Ele não nos transformou em embaixadores seus para falar aos homens? O que é que andamos a fazer? Nós temos que pensar mais além. Não tenho tempo para desenvolver muito. O apóstolo Paulo queria anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. Ou seja, como diz outra versão, penso que é a versão atualizada, diz além das vossas fronteiras. Pensa mais além. Pensa mais além da circunscrição em que estás inserido. Pensa em levar o Evangelho mais longe, mais além. Temos que pensar nisso. E fica ao pensar. Deus teve um filho, sabem? E Deus quis que o seu filho fosse missionário. Não quis que fosse médico, nem advogado, nem pedreiro, nem lavrador. Missionário. Ele foi enviado. Sabem que Jesus Cristo é chamado apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Apóstolo quer dizer missionário. A palavra latina é missionário. A palavra grega é apóstolos. O Senhor Jesus Cristo quis ser missionário. Nós não devemos ser imitadores dele. A Bíblia não diz isso. Estamos à espera de quê? Olha, para ser missionário não é preciso ir muito longe. Se calhar as vossas fronteiras são muito curtas. E vocês têm que ir além da vossa fronteira. E eu, quando falo em fronteiras, não estou a falar da fronteira do país Portugal. Estou a falar das tuas fronteiras, as tuas. E às vezes alguns estão em casa e têm fronteiras lá em casa. Ainda não falaram à mãe, não falaram ao pai, não falaram ao irmão, não falaram à irmã, não falaram ao vizinho, não falaram ao amigo, não falaram ao colega. Epá, vão além disso. Vocês têm que falar de Cristo a todos. Ok. Não sei o que aconteceu. Ok. Olha o que está escrito. Pensem nisto. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais além. É com este que estamos a lidar. Ele pode fazer tudo muito mais além. Ele próprio vai além. E quer que eu vá além. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera. Olha, vocês querem ir além? Há uma coisa muito importante que Deus quer. Ele é perito. Ele é poderoso para ir além. Ele é poderoso para fazer além. Ele é poderoso para fazer além. Mas isso para acontecer na minha experiência, eu tenho que pedir, eu tenho que pensar. É o poder que em nós opera que nos vai fazer ir além. Porque Ele leva-nos a ir além daquilo. Por exemplo, eu peço, eu oro, eu falo com Ele. E Ele, porque eu peço. Sabem o que é que Ele disse? Vocês não têm porque não pedem. Depois eu peço. E vou ter aquilo que eu peço? Não! Ele vai além disso, porque Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que eu peço ou que eu penso. Muito mais. Ok. Vamos avançar. Portanto, diz o apóstolo Paulo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Temos que pensar mais além. Temos que pensar além. As coisas que são de cima, nós buscamos muito coisas aqui de baixo. As coisas daqui de baixo são perecíveis. As coisas daqui de baixo não têm continuidade. As coisas daqui de baixo vão desaparecer. Mas as coisas de cima são eternas. Ok? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas, pensai além. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isto é muito claro. Que coisas há lá em cima? Isto agora ficámos aqui todo dia. Que coisas há lá em cima? Buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Que coisas é que há lá em cima? A Bíblia diz que nós, crentes,
E se algum ainda não foi crente, que salve-se agora mesmo e diga: Senhor, salva-me agora. Os crentes foram abençoados com todas, é um pronome indefinido, vocês não conseguem quantificar, todas as bênçãos espirituais lá em cima, nos lugares celestiais. As bênçãos estão lá. E vocês querem bênçãos espirituais? Estão lá em cima. Buscai as coisas que são de cima. Vocês andam à procura das coisas de baixo, que são as bênçãos de cá de baixo. Querem mais dinheiro, querem um bom emprego, querem ter uma casa, um bom carro, querem uma boa piscina, querem coisas cá de baixo. Epá, esqueçam. Vocês não sabem o que é de lá de cima. O que é de lá de cima é muito melhor, mas não se compara. Não queiram comparar. Bem, eu espero que o Espírito de Deus fale aquilo que eu não consigo falar. Agora, muito rapidamente, eu gostava de que pensassem em José no Egito. Lembram-se dele? Escravo. Aquele rapaz tornou-se um escravo. Foi vendido como um escravo. Eu tenho que ter uma palavra de ânimo para aqueles de vocês que estão aqui e que estão feridos, que estão magoados, que pecaram, que pensam que já está tudo estragado, já não há esperança para mim, já fiz muita asneira. Eu tenho uma palavra de ânimo para vocês. Não sou eu, é Deus que tem. Não deite a toalha ao chão. Apesar das porcarias, deixa de desculpar o termo, que tenham feito na vida, pode levar uma volta à vossa vida. Hoje, se quiserdes, pode levar uma volta. Pensa mais além. A Bíblia tem isto, para eu não me esquecer disto. Não desanimes se o atual quadro da tua vida não for animador. Não desanime. José não desanimou. Um quadro preso, amarrado. Talvez te sintas assim, não sei. Não desanimes. Pensa mais além. Confia no Senhor. Espanta-te. 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 Surpreende-te com aquilo que Ele vai fazer. E o que Ele fez com José? Nem quero pensar, não é? Olha, no trono, o escravo. Já viram qual foi o resultado? Eu acho graça porque no percurso difícil da vida de José nós lemos isto. O Senhor, porém, era com José. Mas eu leio mais do que isso que está ali. Sabem que eu penso mais além? Tento. José estava com o Senhor, queridos irmãos e amigos. José estava com o Senhor. E por isso é que o Senhor estava com José. Agora, será que o Senhor pode dizer de mim: eu estou com o Carlos, se o Carlos não estiver com ele? Acham que o Senhor vai dizer que está com o Carlos, como esteve com José, se o Carlos não estiver com ele, como José estava com ele? Pensem mais além. José pensou mais além, confiou no Senhor, deixando que fosse Ele a traçar-lhe o futuro. Deixa que seja o Senhor a traçar o teu futuro. Epá, deixa que seja o Senhor a conduzir a tua vida. Deixa-o surpreender-te. Porque Ele vai fazer muito mais abundantemente além daquilo que tu pensas. Ok? E que futuro lhe traçou? Vocês conhecem a história, não vou. Quero falar de outro, para vos trazer algum ânimo. Alguns de vocês que porventura estejam desanimados. João Marcos. A vida dele conheceu o revés. Mas ele não desistiu. A vida dele andou para trás. Mas ele não desistiu. A tua vida talvez também tenha andado para trás. Talvez já tivesse andado lá para a frente e agora veste, como eu voltei para trás. Não desanimes. Ele não desistiu. Ele pensou mais além, confiou no Senhor e tornou-se muito útil. Diz Paulo que ele tornou-se muito útil para Paulo. Até escreveu parte da Bíblia, escreveu o Evangelho de Marcos. Olha o que o Senhor pode fazer quanto ao teu futuro. Ele pode surpreender-te e tu ficas, como? E todos vão ficar, mas aquele não era João Marcos?
Sim, era. Ele não voltou para trás? Voltou. E agora? Temos na Bíblia um livro chamado Evangelho de Marcos, escrito por ele. Muito bem. E agora quero dedicar só um bocadinho de tempo a José e Maria, os pais do Senhor Jesus Cristo. Eu não pus nenhuma fotografia de nenhum ator, não sei o que, pus um boneco, vale o que vale. Não interessa. É só para vocês terem uma ideia, que é de José e Maria. Também geralmente as fotografias de José e Maria, que aparecem mesmo no Google e não sei o quê, aparece sempre o bebê lá no meio. Não, eu quero falar de José e Maria antes de haver bebê. Eu quero falar de José e Maria antes do Senhor Jesus Cristo nascer. Eu quero falar deste casal de namorados, que depois se tornaram noivos e depois casaram. E sabem, é provável, muito provável, isto é a minha cabeça a pensar, mas eu não estou longe da realidade, que eles tivessem tido sonhos simples, como os jovens têm sonhos. Alguns de vocês são namorados, alguns ainda vão ser, alguns já foram, e têm sonhos simples, bons sonhos: casar, formar uma família, servir a Deus. Eu gostava de ser mosca para estar presente em José e Maria quando eles namoravam. E eles iam falar: nós gostamos mesmo um do outro. Pai, como é que vai ser a nossa vida? Vamos casar? Já temos casa? Temos que pensar nisso. Trabalho? Há sustento? Muitas conversas que os namorados têm. E pensaram: é a nossa vida, como é que vai ser? O que é que nós vamos fazer? Vamos ser úteis a alguma coisa? E eles só fizeram uma coisa. Eles fizeram uma coisa que um dia eu fiz na minha vida. Certamente. Neste aspecto. Um dia eu ia pelo Porto sozinho, depois de me converter. Muitos tinham namoradas, namorados, etc. Eu não tinha nada. E eu interrogava-me: Senhor, como é que tu um dia me vais arranjar alguém? Vais-me chegar ao pé do ouvido e vais dizer assim: olha, assim. Eu disse: olha, assim, eu não quero saber. Eu vou viver para ti. Eu vou viver para ti e depois tu vais cuidar. Sabem? Eles fizeram isso. Querem saber o que é que o Senhor fez no caso deles? Olha, os bons planos e sonhos que eles tiveram para a vida deles não se compararam com aquilo que Deus fez na vida deles, porque eles colocaram Deus em primeiro lugar. E foi isto. Olharam mais além, submetendo-se à vontade de Deus. É o que a gente tem que fazer. Temos que olhar mais além, olhar para cima, para as coisas de cima, e descobriram, de facto, grandes coisas. E descobriram os planos de Deus para eles, que ultrapassaram a imaginação mais fértil que eles pudessem ter tido. E sabem uma coisa? E esses planos foram tão bons de Deus que puderam abençoar o mundo inteiro. Vejam o que é que aconteceu. Já viram o que aconteceu? Eles foram uma bênção para o mundo inteiro. E não apenas para aquele local onde eles estavam. Tornaram-se nos pais do Senhor Jesus Cristo algo maior e melhor do que alguma vez puderam pensar na cabeça deles. Nunca tal coisa pensou na cabeça deles. Eles não sabiam que iam ser pais do Senhor Jesus Cristo. Nem Maria sabia, nem José sabia. Apenas namoravam. E puseram o Senhor em primeiro lugar. Muito bem. Ok. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não sequer imaginou, que é o que está ali escrito, são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Tu amas a Deus? Amas? A pergunta que eu faço é: o que é que tens feito por Ele? Dizes que amas a Deus, o que é que estás a fazer por Ele? Amar é ação. Amar não é emoção. Também tem emoção, mas amar é, acima de tudo, a ação. Amas a Deus? Se tu amares a Deus mesmo, olha o que está ali escrito: coisas que o teu olho nunca viu, nem que tu sequer ouviste, nem nunca imaginaste, são essas coisas que Deus vai preparar para ti. Muito bem. Uma pergunta para tu refletires. Não queres pensar mais além? E esperar
receber aquilo que Deus tem preparado para ti? Vais ficar maravilhado pela forma como Ele pega numa pessoa comum, normal, e transforma numa pessoa rara, extraordinária, fantástica, única. Os exemplares de Deus são sempre únicos. Não há dois iguais. Vocês podem pensar num Moisés, mas depois pensam num Paulo, com diferentes, e no entanto com extraordinários e com únicos. E podemos falar de Elias e David, etc. E João Marcos. Ok. Esta era a parte que eu queria falar ontem. E que eu não pude. Ainda bem que eu não pude. Senão vocês matavam-me a seguir. Agora, o que é que eu quero falar a partir de agora? Pensar mais além. Eu quero que vocês agora pensem em coisas que vão acontecer e que ainda não aconteceram. No plano de Deus. E Deus tem um esquema bem delineado do que é que vai fazer neste mundo, para a frente, ao futuro. Eu sei que é isso, eu sei que este JC foi fundamentalmente com este desejo que estava no coração de muitos quando colocaram este tema. Mas sabem de uma coisa? Eu não podia falar deste tema sem primeiro falar do que eu falei antes e sem primeiro falar do que vou falar agora. Porque ainda não vamos já às coisas que estão para a frente. Olha o que está escrito na Bíblia. Já tinham reparado? Vocês nunca repararam em Isaías 46, 9, 10? Sabem o que está lá escrito? Lembrai-vos. Pensei. Eu quero dizer que anuncio o fim desde o princípio. Sabias que Deus desde o princípio já anunciou o fim? E eu sei que é isso que tu queres saber. E qual é o fim? O que é que vai ser? Como é que vai ser? Etc. Eu sei que é isso que tu queres. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E Ele, desde o princípio, já falou das coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, diz o Senhor. Vai acontecer mesmo. E farei toda a minha vontade. Vamos falar de coisas que não é talvez aconteçam. Vamos falar de coisas que vão mesmo acontecer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Tessalónica, disse-lhes isto: não desprezeis as profecias. E eu ainda não expliquei, já vou lá. Mas vocês vão ver que nós não estamos, neste momento, na história de Deus, na Terra, não estamos em tempo de profecias. Eu sei que há pessoas que dizem, estão-se a cumprir as profecias, o fim está mesmo a acontecer, as profecias estão-se a cumprir. Não, é mentira isso, é mentira isso. No período da graça de Deus, da dispensação da graça que estamos a viver, já vou explicar isso melhor. Não há profecias. Nenhuma. Aliás, a dispensação da graça de Deus começou com a conversão do apóstolo Paulo, interrompendo a última profecia que estava em fase de cumprimento. E só quando a dispensação da graça acabar, é que essa profecia que estava em fase de cumprimento e que foi interrompida não se cumpriu, então vai ser reatada e vai dar-se a continuidade ao cumprimento dessa profecia. E portanto agora está o relógio profético está parado. Porque não estamos no tempo de profecias, alguns podem desprezá-las. E Paulo diz, não desprezeis as profecias. Não estamos no tempo delas, mas não as devemos desprezar. Temos muito firme a palavra dos profetas. Qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina em lugar escuro. É tão bom nós olharmos para o que os profetas dizem e estarmos a ver o que Deus disse desde o princípio e que vai acontecer lá à frente. Ok? Rapidamente. Sabem que o Velho Testamento toda a Bíblia é apaixonante. Eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia. E por isso falo dela. E quando falo dela, falo com entusiasmo, porque ela é mesmo... Não há hipótese. E uma das coisas fascinantes no Velho Testamento é nós... Sabe o que é que o Senhor Jesus Cristo disse
uma vez, examinai as Escrituras. Ele estava a falar do Velho Testamento, na altura não havia Novo Testamento. Examinai as Escrituras. E fazeis bem, examinar. Porque elas, as Escrituras, Velho Testamento, falam de mim, testemunham de mim, testificam de mim. Há uma expressão no livro de Gênesis que eu gosto muito, que é ver Jesus através das grades do Velho Testamento. Lá atrás das grades, está assim nas grades e tal, mas está lá, ele está lá. E o Senhor Jesus Cristo, quando se virou para os dois discípulos que é o caminho de Emaús, que é muito tristes, porque já era o terceiro dia e eles não sabiam que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, e ele começou pelos profetas todos, na Bíblia, no Velho Testamento todo, e mostrou-lhes tudo que falava acerca dele. A Bíblia fala acerca dele. O tema da Bíblia é Jesus Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse, é o tema. Olha, leiam-na, estudem-na, vejam com os vossos olhos, Cristo lá. E aqui nesta altura, temos ali uma figura admirável do Senhor Jesus Cristo, através de David. Sabem que David era o rei de Israel, mas David foi rejeitado. O Senhor Jesus Cristo também é o rei de Israel, e ele até é chamado filho de David, também foi rejeitado. E o que aconteceu a David quando foi rejeitado? Vemo-lo na rejeição. E o que aconteceu enquanto ele esteve rejeitado? Uma série de indivíduos, que eram indivíduos que muitos deles não valiam nada, juntaram-se a ele. Ele rejeitado, e uma série deles saíram a ele na rejeição. Jesus está rejeitado, e uma série de indivíduos que não valem nada, saíram a ele na rejeição. Um deles sou eu. E sabem o que é que aconteceu? Alguns deles, para não dizer todos, que isto é a lição para vós, valentes. Deus pega indivíduos que não valem nada em valentes. E esses valentes, na sua rejeição, são uma figura do Senhor, não é? Devemos aprender, e atenção, estejamos ao lado do Senhor na sua rejeição. Porque alguns não estão ao lado dele na sua rejeição. Estão ao lado não sei de quê, mas eu também não vou classificar. Cada qual fala por si. Ok. Versículo 2 deste primeiro livro de Crônicas. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda. Peritos, à esquerda e à direita. É isso que Deus quer connosco. Peritos, de toda a maneira. Ok? Em atirar pedras, em despedir flechas com o arco. Eram snipers daquele tempo. E Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30 valentes, e ele valente entre os 30. Capitão dos 30. Alguns dos que saem ao Senhor na rejeição distinguem-se mais do que outros. Não é para a glória deles. Mas David merecia. E o filho de David merece mais. Não queres ser um capitão de 30. Não queres ir mais, não queres pensar mais além. E sair da normalidade. Pensa. Dos gaditas se retiraram a David ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e os seus rostos eram como rostos de leões. Epá, cuidado. Rostos como rostos de leões, metia respeito. O mundo, infelizmente, já perdeu o respeito à Igreja de Deus na Terra, que são os que saíram ao Senhor na sua rejeição. Cuidado. Eram ligeiros como corças sobre os montes. Ligeiros como corças. Estão a ver as corças? Com aquela elegância, aqueles saltos. Montes. Montanhas de problemas, montanhas de dificuldades, montanhas de tanta coisa. Ligeireza, ultrapassar aquilo. Porque quem anda com Deus torna-se ligeiro. E os obstáculos são vencidos com ligeireza. Tomem atenção, pensem no assunto. Estes dos filhos de Gad foram os capitães do exército. Um dos mentores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. É o que eu digo. Havia uma série de valentes, depois havia uns que ainda se distinguiam mais do que outros, ok? Acontece o mesmo na igreja hoje. E estes ajudaram a David contra aquela tropa
Vocês não querem ajudar o Senhor contra esta tropa que anda aí? Não querem. Porque todos eles eram, olha, atenção, todos eles eram heróis valentes. E como eu oro para que todos os crentes sejam heróis valentes. E foram capitães do exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a David para o ajudar. Olha, eu gosto disto. Todos os dias vinham a David para o ajudar. Vocês hoje de manhã já foram ao Senhor para o ajudar. Em oração. É a ler a Bíblia que nós vamos a Ele para o ajudar. É importante de manhã a gente chegar lá e fazer. Eu não tenho um pensamento mais ou menos assim. De manhã apresentamos diante do Senhor, fazemos-lhe a continência. E como militar, lá não está no pensamento esta parte que eu agora vou dizer, mas eu agora acrescento. Pronto, Senhor, o que é que tens para mim hoje? Ok. Fez-se um grande exército. Cuidado. Exército de Deus. Exército de Deus. Sabem que o exército de Deus mete a respeito. O exército de Deus não é um exército qualquer. Ok. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos. Olha a volta que eu fui dar para chegar aqui. Entre os vários que eram peritos em muita coisa, com a mão esquerda, com a mão direita, a lançar com o arco, as flechas, etc., guerreiros, capitães, etc., havia uns que eram os filhos de Issacar, que eram destros, ou seja, peritos na ciência dos tempos. Que é disto que vocês querem saber hoje. A ciência dos tempos. O conhecimento dos tempos. Ciência quer dizer conhecimento. Saber o que é que vai acontecer. Nos tempos lá mais para a frente. O que é que vai acontecer? Ok. Muito bem. Nesta saga dos heróis de David, falemos como falou Amazai, que ele disse. Então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse, digamos isto a sério, eu quero dizer isto, eu digo isto, eu quero viver isto, sentir isto nas minhas entranhas. Nós somos teus, ó David. E contigo estamos, ó filho de Jessé. E David os recebeu e os fez capitães de tropas. Digam isso. Senhor, nós somos teus. Estamos contigo. Pensem mais além, façam isto. E vamos ver o que é que Ele vai fazer. Ele recebe-nos, não nos rejeita e vai fazer de nós capitães de tropas. Ok, adiante. Digamos ao Senhor, nós somos teus, pronto, já, contigo estamos. De certo que o Senhor nos fará capitães das tropas, já disse. Como eles, façamos do Senhor Rei e tenhamos coração, que é o que está lá no versículo 38. Sabem o que é que os caracterizava? Coração constante e coração inteiro. Para vocês serem destes, vocês têm que ser constantes. Não é? Isto não é vida cristã. Que Deus quer. Constante. E coração inteiro. Só para Ele. Não é para Ele e depois divide-se com mais não sei quantos. E somos adúlteros e adúlteras. Adúlteros e adúlteras, disse Tiago. Não sabeis que o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Ele quer-nos só para Ele. Ele não nos quer dividir com ninguém. Eu tenho que ter um coração inteiro. Eu não posso ter um coração dividido para Ele e para uma série de amantes espirituais. Agora, para vocês estarem habilitados a saber o que é que vai lá para a frente, não é assim de qualquer maneira, porque senão vocês vão pensar lá para a frente e só vão fazer construções erradas do futuro.
na vossa imaginação. Tem que pensar mais além, pensar como Deus pensa. Mas para isso, vocês têm que ter o ensino básico. Este é o problema de muitos crentes que andam por aí. Não têm ensino básico. Imaginem o que é um indivíduo querer se ingrar na vida e não ter ensino básico. Vai aonde? Ele não sabe fazer contas de somar, nem de diminuir, não sabe ler. Vai aonde? Ele começa, olha, rapidamente, eu ontem à noite, eu gosto de me divertir à noite, ontem à noite fui pesquisar na internet e reparei nisto, até fui ao chat GPT, o que é que acontece se o pessoal não tiver ensino básico? O chat GPT responde, olha, o ensino básico combate a iliteracia e o analfabetismo. Muitos crentes são analfabetos biblicamente e padecem de iliteracia bíblica. Isto é um flagelo. Sabem que este termo aqui, iliteracia, que é uma palavra portuguesa que existe há muito tempo, tornou-se mais viva quando veio a internet. E quando o governo começou a querer difundir as questões da internet no meio da população. E então descobriram uma coisa, a maior parte da população portuguesa, aqui há uns anos atrás, padeciam de iliteracia digital. E ainda muitos hoje padecem. Analfabetos. Não sabem enviar um mail, não sabem consultar muita coisa e fazer muita coisa na internet. Não vou perder tempo. Combate o déficit cognitivo. As pessoas que não têm o ensino básico têm um déficit cognitivo. Não têm capacidade para poder identificar e conhecer coisas. E muitos na Bíblia estão assim. Não têm a base e depois não conseguem perceber nem conhecer. É uma luta quase que inglória tentar ajudá-los. Por isso, ensino básico da Bíblia. Combate a falta de autonomia. Uma pessoa com ensino básico começa-se a tornar autónoma. Já não precisa dizer o que é que está ali escrito, o que é que diz aquilo. Ela própria está autónoma. Ela lê, sabe ler. Muitos crentes. O que é que a Bíblia quer dizer aqui? Não tem autonomia. Precisam da ajuda dos outros. Tem que ser os outros a vir interpretar e vir ensiná-los, ajudá-los, porque eles não conseguem por eles próprios. Perdem a autonomia, porque não fazem o ensino básico da Bíblia. Mais, dizem eles que promove a pobreza. E é verdade. Porque a pessoa que não tem ensino básico não se pode candidatar aos melhores cargos, aos melhores empregos. E vai ser um desgraçado, vai ser um pobre. A tendência é para ser pobre. É assim a vida de muitos espiritualmente. E torna um indivíduo fraco. Torna-se fraco. E Deus não quer isso para nenhum de nós. E mais grave, ao ele tornar-se fraco, o crente, ele vai tornar fraca a igreja. Sabem que num elo, melhor, numa corrente que tem vários elos, a corrente é tão mais forte quão forte é o elo mais fraco. Eu posso ter aqui uma corrente XPTO com muita coisa, depois tenho lá um elo que é fraquíssimo, ela pode ser muito forte, mas aquele elo fraquíssimo faz partir a corrente. Torna a igreja fraca. Percebem? Ok. Então, no ensino básico, vamos começar por aqui. A maior parte do mundo da cristandade diz, a Bíblia tem duas divisões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha, sabem de uma coisa? Incorreto. As duas grandes divisões da Bíblia não é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso está errado. E porquê? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, foi feito no Monte Sinai em Êxodo 23. A lei foi dada por Moisés, lemos em João. E isto aconteceu cerca de 1500 anos antes de Cristo. Se, portanto, o Velho Testamento foi dado em Êxodo, segundo o livro da Bíblia, para quem são os primeiros capítulos de Êxodo? Pertencem ao Velho ou ao Novo Testamento? E todo o livro de Gênesis está em que testamento? Perceberam?
Está errado dizer que a divisão é Velho e Novo Testamento, porque dessa forma vamos deixar livros da Bíblia fora dessa divisão, ok? O Novo Testamento foi feito na cruz. Esta é a nova aliança foi na cruz. E Ele é o mediador do Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, para que intervindo da morte, foi na cruz. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, disse o Senhor Jesus Cristo. Ok? Portanto, por isso é que a Bíblia diz em Hebreus que, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. E o primeiro é chamado velho, porque apareceu um novo. E o novo envelheceu o velho. A nova aliança na cruz envelheceu a velha aliança da lei. E por isso é que ela é chamada velha aliança. Ou velho concerto, ou velho testamento. Como queiram chamar, tudo palavras sinónimas. Portanto, como eu disse, onde é que nós vamos colocar Gênesis e Êxodo 1 a 22? E onde é que nós vamos colocar Mateus 1 a 26? Marcos 1 a 14, Lucas 1 a 22, e eu queria dizer 1 a 22, está ali um ponto, devia ser um traço, e João 1, também falta ali o traço, já devia ser muito tarde, eu já não estava bem, a 18. Portanto, estar a dizer que isto é Novo Testamento, quando em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, o Novo Testamento só foi feito no fim desses livros, é incorreto dizer isso, ok? Mas eu percebo e quero fazer aqui uma salvaguarda. É importante nós termos a noção, sabermos claramente, mas depois também não somos uns bichos do mato, não é? Eu até percebo qual é a ideia, mas é uma ideia errada. Mas pronto, mas eu percebo a ideia. No fundo, quando as pessoas aí fora da cristandade dizem que a Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, sabem o que é isto aqui? Foram os livros de Deus que foram feitos antes de Cristo vir ao mundo. E estes aqui foram os livros de Deus que foram feitos depois de Cristo vir ao mundo. Enquanto este conceito, a coisa passa. Mas é incorreto, porque chamar-lhe Novo Testamento e Velho Testamento não foram felizes nos termos. Ok? Quais são as duas principais divisões da Bíblia? De facto, as duas principais divisões da Bíblia, e para isto é preciso estudar a Bíblia. Vocês não chegam lá e lá num capítulo da Bíblia dizem assim, as duas principais divisões da Bíblia. Não. Vocês têm que estudar a Bíblia e chegam a esta conclusão. Olha, vou começar por dizer isto, talvez seja mais fácil. Às vezes as pessoas andam à procura de uma chave. E sabem onde é que está a chave? Está na fechadura. Corremos a casa toda, damos a volta toda, onde é que está a chave? Onde é que está a chave? E depois a gente vai ver, olha, está na fechadura. E as pessoas andam à procura da chave da compreensão da Bíblia. E andam, onde é que está a chave da compreensão da Bíblia? Eu quero compreender a Bíblia, onde é que está a chave da compreensão da Bíblia? Oh, está na fechadura da Bíblia. Gênesis 1:1. Está lá a chave. O que é que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Porquê é que Deus não disse assim? No princípio criou Deus o universo. Porque a Bíblia sintetiza tudo. A Bíblia tenta dizer muito em pouco, sempre. Porquê é que neste caso não disse Deus criou o universo, ponto. Já incluiu os céus e a terra. Sabem porquê? Porque está ali a chave da compreensão da Bíblia. Porque Deus tem, e desde o princípio nós vemos isso, um propósito para os céus distinto de um propósito para a terra. E o propósito de Deus para a terra é o tema da profecia. Toda a profecia fala do propósito de Deus para a terra. E o mistério, que só aparece mais tarde com a conversão do apóstolo Paulo, e que Deus lhe revelou a ele, é a única parte da Bíblia que fala do propósito de Deus para o céu. Céus e terra. Ok? Agora, eu tenho um problema nas horas. Como é que está isso? Paulo? 11h30 quase. Ok. Olha, para não perdermos muito tempo, mas isto é importante. É para vocês depois com calma vão lá ver, vocês mesmos, vejam com os vossos olhos. Não é conhecimento emprestado, é conhecimento vivido, conhecido, em primeira mão. Estas duas passagens, tanto em Lucas 11:67, no tempo de Zacarias,
como esta em Atos 3, quando Pedro estava a pregar, Zacarias, o pai de João Batista, ambos dizem que todos os profetas, todos, notem bem, está lá escrito literalmente isto, todos os profetas falaram da vinda de Cristo, do reino. Houve uma coisa que eu não disse, que o propósito de Deus para os céus é um povo celestial. E o propósito de Deus para a terra, que é a profecia, já lá vamos, é um povo terreno. Num reino terreno. Ok? Todos os profetas falaram disto. Aqui, o mistério foi depois da conversão de Paulo. Paulo converte-se e até o Senhor tirar a igreja de cá para formar a igreja Corpo de Cristo. Este período está fora da linha profética, mas antes era profecia e depois vai ser profecia. Todos os profetas falaram disto, todos os profetas falaram disto. E o apóstolo Paulo, se lerem Efésios 3, 2, 5, ali está o 9, mas não o 9, aquilo é o sinal de fechar parênteses, que sabem que está por cima do 9, e a minha tecla falhou. Efésios 3, 2 e 5, Colossenses 1, 26, o apóstolo Paulo diz lá que o mistério, este mistério, estava oculto a todos, desde o princípio. Nenhum profeta sabia do mistério, ninguém sabia do mistério. A Bíblia diz que o mistério foi dado, esta revelação do mistério foi dado ao apóstolo Paulo, ponto. E a partir dali, ele falou dele. E todos ficamos a conhecer. Mas até ali ninguém sabia disso. Ninguém. Sobre tudo o que aconteceu aqui, todos os profetas falaram. Sobre o que aconteceu aqui, ou vai acontecer aqui, todos os profetas falaram. Sobre o que aconteceu aqui, nenhum profeta falou. Nenhum profeta falou. E atenção agora. O mistério fala do céu, de um povo celestial. A profecia fala da terra, de um povo terreno. Isto é ensino básico. Quem não perceber isto vai ter muita dificuldade em perceber o resto. Ok? Agora, um pouco mais. Para além de todos os profetas falarem disto, e aqui, e de nenhum profeta falar daqui, e para além de a profecia, que eu não disse que era de Joel, mas é a profecia de Joel, Joel fez uma profecia no capítulo 2 de Joel, que ele disse, nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E quando chegou aqui a Atos 2, Pedro disse, isto é o que disse o profeta Joel, quando no dia de Pentecostes o Espírito veio. O profeta Joel disse isto. Estava-se a cumprir. Isto é o que o profeta Joel disse. Estava-se a cumprir uma profecia de Joel. Só que ela foi acontecendo, porque dizia, não era só o Espírito vir, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, coisas tudo ao contrário, não é? Que não são normais. Porque é o contrário. Os novos é que têm sonhos. Os velhos é que têm visões. Mas ali é o contrário. As vossas mulheres profetizarão, também é o contrário. As mulheres não profetizam. Tudo coisas ao contrário. E isso tudo aconteceu. Aconteceu aqui por esta altura, antes do mistério. Imediatamente antes. E havia parte da profecia que não se cumpriu. O sol se escurecerá, a luz se transformará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Foi interrompido. Não aconteceu essa parte. Porque o Senhor introduziu o mistério da sua graça. Quando fechar o parênteses, a profecia de Joel vai continuar aqui. Onde é que vai continuar? Grande tribulação. O sol escurecer, a lua não dar o seu sangue, são os sinais da grande tribulação. Por isso, já agora, depois vamos falar um pouco mais sobre isso, amanhã. A grande tribulação nunca pode acontecer aqui, porque ela está dentro da linha profética dos que os profetas falaram. Quando alguns perguntam, a igreja passa na grande tribulação? Não, não passa. Nem pode passar. Nem faz sentido passar. Então, para além disso, existe, que eu não pus aqui, outra profecia de Daniel, capítulo 9, que ele fala das 70 semanas. E as 70 semanas de Daniel, que Daniel explica lá no seu livro, confirmam isto. Porquê? Porque cumpriram-se 69 semanas, agora não vou estar aqui, tinha que estar aqui só uma aula só para explicar isso,
Mas cumpriram-se dessa profecia 69 semanas e o relógio profético parou. Quando a Bíblia diz o Messias vos será tirado, e foi tirado, a nação de Israel rejeitou e o Senhor tirou-lhes o Messias, e falta cumprir a 70ª semana. E se lerem o que é que Daniel diz sobre a 70ª semana, que é a semana que falta, e uma semana são 7 anos. A 70ª semana que falta cumprir das 70, isto foi interrompido aqui, a 69 semanas, a 70ª vai-se cumprir aqui, na Grande Tribulação. Por isso é que se diz e bem que a Grande Tribulação é um período de 7 anos. Nós não sabemos quando é que o Senhor vem, se é hoje, se é amanhã, mas sabemos uma coisa, que quando Ele vier arrebatar a igreja aqui, 7 anos vão se cumprir da Grande Tribulação, porque é a semana que falta, ok? E depois vem o reino. Daniel confirma aquilo que eu disse sobre os profetas. Eles falaram daqui, mas daqui ninguém falou. O que é que temos aqui de mais para dizer? No fundo, isto é resumir aquilo que eu disse. Aqui dá-se o arrebatamento da igreja, aqui dá-se a vinda de Cristo à terra, depois da Grande Tribulação, a igreja é arrebatada, dá-se os 7 anos da Grande Tribulação, e o Senhor Jesus Cristo vem à terra. Ok? Há muitas pessoas que confundem estas duas coisas. O arrebatamento e a vinda de Cristo. Também vamos ter um capítulo só para tratar disso. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é o seguinte. Quem não fizer o ensino básico e não compreender o que é profecia e a diferença entre profecia e mistério, vai ter problemas. Mas quem compreende isto, vai perceber isto, a diferença. A Bíblia fala, por exemplo, também vamos ver isso lá mais para a frente, fala da primeira ressurreição. E quando vocês vão ver com atenção o que é a primeira ressurreição, a quem se refere? Refere-se aos crentes, desde Adão, David, Moisés, Abraão, quando eles forem ressuscitar, e vão ressuscitar para entrar no reino, para entrar aqui no reino. Ela vai-se dar alguns por aqui, e depois tem um esquema para isso. Vai-se dar aqui, no princípio do reino. Okay? E esta ressurreição desses crentes é a primeira ressurreição que a Bíblia chama. Mas aqui há outra. Quando a igreja for arrebatada, o apóstolo Paulo fala de outra ressurreição. Então, mas qual é a primeira? Se esta acontece primeiro, porque é que esta que é a primeira e aquela não é a primeira? Porque esta nenhum profeta falou. Do que os profetas falaram, esta é a primeira. Esta aqui é a ressurreição do mistério. Não estava na profecia. Compreendem a ideia? Porque é que ela acontece antes da primeira? Ok? Bem, estou a falar mais ou menos devagar, que é para ver se vocês percebem. A profecia de Joel interrompida, e a de Daniel, depois é reatada, ok? Não vou falar disto. As distinções entre a profecia e o mistério é uma série delas, mas rapidamente. A profecia diz respeito a um reino, a uma organização política. O mistério diz respeito a um corpo, a um organismo vivo, que é o corpo de Cristo. A profecia, um reino a ser estabelecido na terra. O mistério é um corpo com uma posição celestial, com destino ao céu. Cristo será o rei na profecia desse reino. Cristo é cabeça viva de um corpo que Cristo está a fazer. São coisas diferentes. O reino foi profetizado desde o princípio. O corpo de Cristo foi escolhido em Cristo antes da fundação do mundo, mas desde os tempos eternos esteve oculto. Confirma aquilo que eu estava a dizer. Israel terá supremacia sobre as nações. De acordo com a profecia, Israel vai ser a cabeça das nações. Todo mundo vai ficar, mais que a América, mais que a América, mais que a Rússia, mais que a Rússia, mais que a China, mais que a China. É a cabeça das nações. Sabem como é que é Israel agora? A cauda das nações. Desde que rejeitou Cristo. Mas vai ser a cabeça. Supremacia sobre as nações. Agora, no mistério, judeus e gentios são colocados ao mesmo nível. Israel não é mais do que a Síria, do que o Líbano, do que Portugal, todos ao mesmo nível. Neste momento, ok? Os gentios serão abençoados por meio da instrumentalidade de Israel. De acordo com a profecia, os gentios vão receber a bênção através de Israel. Lembram-se daquela mulher sirofenícia? Era gentia e foi pedir a cura da filha ao Senhor.
E o Senhor disse, não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, que são os judeus. Os gentios são abençoados por meio da instrumentalidade de Israel. Agora os gentios são abençoados pela obstinação, pela queda de Israel, pela rejeição de Israel. E eu queria fazer aqui um pequeno parênteses, eu sei que isto é muita informação numa só virada. Mas quero que vocês pensem nisto. Deus, na linha profética, tinha dito, olha, Abraão, na tua descendência, os teus descendentes vão ser que são os israelitas, vão ser uma bênção para todo o mundo. Cá está, eles serem uma bênção para as nações. Ok? E a coisa foi andando. E sabe o que é que Israel fez? Rejeitou o Messias e comprometeu a promessa de Deus, que eles iam ser uma bênção para todo o mundo. Os gentios, imaginem, e não iam receber bênção nenhuma, porque aqueles bandidos falharam. E a bênção vinha através deles. E eles falharam. Mas Deus, ninguém o surpreende. E Deus tinha um plano secreto, que é o mistério. Quando eles rejeitaram o Messias, Deus disse, os gentios não vão perder. E então abençoou os gentios, apesar de Israel ter falhado. Que é o que está a acontecer agora. Não porque eles sejam a cabeça das nações, mas porque eles são a cauda das nações. Isto não estava profetizado. Fazia parte da verdade do mistério. Os gentios vão ser abençoados por meio do levantamento de Israel. Os gentios são abençoados por meio da queda de Israel. A profecia diz respeito, principalmente às nações. O mistério diz respeito a pessoas individuais. Deus hoje fala com indivíduos, não é com nações. Ok? Deus quer salvar aqueles palestinianos que estão lá. Quer salvar aqueles judeus que estão lá. Quer salvar os portugueses que estão cá. Deus fala com indivíduos. E agora? Isto é muita coisa, mas pronto. A profecia diz respeito a bênçãos, tanto materiais como espirituais, aqui na Terra, e o mistério diz respeito às bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu já falei disto há bocado. A profecia diz respeito à vinda de Cristo à Terra. O mistério explica a presente, a ausência de Cristo na Terra. Porquê é que Ele não está cá? Porque aconteceu aquilo que aconteceu. Na profecia, a salvação não é contemplada apenas pela graça por meio da fé. A salvação agora é só pela graça por meio da fé. Não tens que trazer um cordeiro, não tens que trazer um sacrifício, não tens que ser batizado, nada. Apenas crer. A proclamação do programa profético foi confiada particularmente aos 12 apóstolos. Quando você estava cá na Terra, a proclamação do mistério foi confiada particularmente a Paulo. Porquê é que Paulo é um apóstolo diferente dos 12? Muita gente nem pensa nisso. Porque não tem nada a ver. Paulo é um apóstolo que não tem nada a ver com os 12, ok? E eles são 12 porque a nação de Israel tem 12 tribos. E Paulo é só um porque o corpo de Cristo é um só corpo, com uma só fé, uma só esperança, um só Deus e Pai, uma só esperança, um só batismo. Os escritos do Velho Testamento não compreendiam frequentemente as profecias, que por seu intermédio eram tornadas conhecidas. Os escritores. Os escritores do Velho Testamento não compreendiam, estavam ali meio esbaralhados. Paulo não somente, no tempo da profecia, toda a gente perguntava, o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Não sabiam. Mesmo os profetas que escreviam, estavam baralhados. Sabem o que é que Paulo diz agora no mistério? Atenção, isto é para vocês. Paulo não somente compreendia, como anelava que os outros compreendessem o mistério que por seu intermédio foi revelado. E queriam que eles tivessem a mesma compreensão que ele tinha do mistério de Cristo. E eu quero ter essa compreensão que ele tinha, que é melhor. Que diferenças, não é? Isto vai ficar para amanhã, Paulo. Não vou falar sobre isto. Mas é aqui mais uns episódios que vão acontecer e que é importante vocês saberem. O que é que vai acontecer? Mas eu sou professor. Vamos deixar para amanhã. Tá? Pronto. Peço desculpa. Mas vocês é que são os culpados. Quem é que resolveu convidar-me? Não deviam me ter convidado. Tinham ali o Alberto, tinham ali o David, tinham ali o Daniel, tinham, sei lá, tantos que podiam ser usados por Deus. E agora passa a palavra a quem de direito.